O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens, mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje São Justino, um padre da igreja, padre da era subapostólica, que nasceu no início do século II, ali entre o ano 100, ano 102, ali no início mesmo do século II. São Justino morreu mártir defendendo a fé. E eu falei que ele é um padre da igreja, mas ele é leigo. Porque a terminologia padre da igreja, quando nós aplicamos na teologia, na história da igreja, na patrística, na patrologia, nós estamos falando a respeito daqueles homens que geraram outros na fé, que mantiveram a fé de outras pessoas por causa da sua vida, que foram pais na fé. Então, não necessariamente sacerdotes, mas que foram pais na fé para muitos no seu tempo. E São Justino, então, ele é este leigo, padre da igreja, do período subapostólico. Por quê? Porque ele conviveu com muitos que foram testemunhas oculares do próprio Cristo. Ou até mesmo teve contato com um dos apóstolos. Então, são esses padres subapostólicos, imediatamente após os apóstolos. E São Justino, ele era um filósofo, porque ele estudava, ele procurava a verdade, e ele é um grande defensor, ele é um padre apologeta, é um grande defensor da fé católica. Imagine, é um contrassenso quando a gente ouve por aí alguém dizendo que Constantino fundou a Igreja Católica em 313 com o Edito de Milão. O Edito de Milão deu apenas a liberdade de culto à igreja já existente. Que imagine aqui, nós iremos ver São Justino no ano 100, no início do século II, já está falando e defendendo a igreja. Por quê? Porque muitos perseguiam a igreja e difamavam a igreja, criavam mentiras a respeito, por exemplo, da Santa Missa. Imagine, vocês podem pensar como a criatividade pagã, né, ela ficava ouriçada, porque os cristãos celebravam a missa
a portas fechadas. No momento da liturgia da palavra, os catecúmenos, aqueles que se preparavam para o batismo, estavam presentes. Alguns pagãos que quisessem poderiam estar presentes. Mas quando chegava o momento principal da Santa Missa, o santo sacrifício, os diáconos colocavam para fora os que não eram batizados. Fora catecúmenos, catecúmenos fora. Só podiam permanecer no recinto onde o santo sacrifício seria realizado os batizados. A igreja, a casa na qual eles estavam presentes era fechada e ali então era celebrada a Santa Missa. Então isso gerava muita imaginação. O que é que eles fazem ali dentro, a portas fechadas? E eles falam que eles comem a carne do seu Deus, que eles bebem o sangue do seu Deus. Imagine aqui como isso, primeiro, os cristãos falavam com toda clareza, porque era nisso que eles criam. Jesus Cristo disse: a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Isto é o meu corpo. Então, os cristãos diziam: nós vamos comer a carne do nosso Deus, nós vamos beber o sangue do nosso Deus. E eles não compreendiam, mas eles também sabiam que os cristãos recolhiam as crianças, que os pagãos, que não podiam, porque não sabiam ainda abortar, jogavam as crianças pelas ruas, para que as carruagens passassem por cima, para que os animais comessem, quando eles não queriam criar os seus filhos. Então, os cristãos iam e recolhiam as crianças para cuidar delas. Então, eles começavam a pensar: eles dizem que eles comem a carne do seu Deus, que eles oferecem pão, mas que eles comem a carne do seu Deus. Eles recolhem as crianças na rua. Então começaram a dizer, pode parecer cômico, mas é trágico. Diziam que os cristãos jogavam farinha sobre as crianças, as esfaqueavam e comiam, porque eles comiam a carne do seu Deus. Porque eles não podiam compreender, primeiro, a caridade. A caridade é uma realidade cristã. Então eles não compreendiam por que os cristãos recolhiam as crianças na rua. Então vem São Justino e escreve ao imperador Antonino Pio. Vocês podem encontrar no Catecismo da Igreja Católica, no número 1345. São Justino, ele vai então explicar a Santa Missa. Ele vai dizer o que é a Santa Missa, o que eles fazem, para tirar essa loucura da cabeça das pessoas de então. E é interessante que nós vemos aqui São Justino explicando a Santa Missa no início do século II, e não há como nós não imaginarmos, não fazermos uma ligação com a Santa Missa que nós hoje celebramos. Não há nem de longe a possibilidade de fazermos aqui uma comparação com o culto protestante. A igreja nasceu católica, meus santos. A igreja nasceu católica. Não é que ela se tornou católica. Ela nasceu, Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, fundou a sua igreja, a sua única igreja católica. E nós podemos ver aqui o culto da Santa Missa, a Eucaristia. Então, vai dizer São Justino, no dia do sol, como os americanos chamam, né? Sunday, no domingo. Isto é, não tem aqui, com todo respeito, mas temos que dizer com toda a verdade, não tem aqui adventista que quer guardar o sábado. Os cristãos nunca guardaram o sábado. No dia do sol, no domingo, como é chamado, reúnem-se no mesmo lugar os habitantes quer das cidades,
quer dos campos. Catecismo, número 1345. Leem-se na medida em que o tempo o permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Liturgia da palavra. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. A homilia. Aí vem o sacerdote, vai pregar, inspirado por aquilo que foi lido, que foi ensinado pelo Antigo e pelo Novo Testamento. A seguir, pomos-nos todos de pé e elevamos nossas preces, a oração da Assembleia. Quando as orações terminaram, saudamo-nos uns aos outros com o ósculo santo, a saudação da paz. Em seguida, leva-se àquele que preside pão e um cálice de água e vinho misturados. É o que acontece ali. Se vocês perceberem, o sacerdote ele recebe o pão, apresenta a Deus, que será transformado em corpo de Cristo, recebe o cálice, no qual ele coloca o vinho e coloca uma cânula, uma gotinha de água. O vinho e a água misturados, que serão eucaristizados, que serão transformados no sangue de Cristo. Ele os toma e faz subir o louvor e glória ao Pai do universo, no nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças, em grego, Eucaristia. Terminadas as orações e as ações de graças, todo o povo presente prorrompe numa aclamação dizendo amém. Que, se eu não estou enganado, São Gregório Magno dizia que este amém fazia Roma tremer. Foi quando eu disse a vocês que vocês respondam amém, quando o padre disser por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos e séculos, amém. Não é aquele amém morto. É um amém de que diz, é isso mesmo. Eu creio nisso. Assim seja. Amém. Então ele está aqui falando como acontece. Isto é o pão e o vinho que serão eucaristizados e não crianças que são mortas para que se consumam a carne de crianças. Pois bem, então este leigo, São Justino, ele vai defender a fé e ele estará disposto a morrer pela fé. Nós encontramos no relato do seu martírio, quando ele é preso, e ele vai dizer que ele defende esta verdade absoluta. É interessante, meus santos, que hoje em dia, de uns 50 anos para cá, de uns 100 anos para cá, criou-se essa moda de nós dizermos que toda religião é boa, que toda religião é verdadeira, de que toda religião é válida. Se isso fosse verdade, São Justino teria sido um bobo, porque tinha morrido em vão. E ele morreu exatamente porque ele não acreditava, como os outros mártires não acreditavam, como nenhum cristão nunca acreditou que toda religião é boa, que toda religião é verdadeira, que toda religião é válida. Porque não tem sentido. Pense comigo, não pode ser verdadeiro, essa afirmação não pode ser verdadeira, que toda religião é boa, porque toda religião é válida, porque toda religião é verdadeira. Como é que toda religião pode ser verdadeira? Como é que o católico diz que naquele pão e vinho nós iremos receber o corpo e o sangue de Cristo, porque aquele pão e vinho serão transformados em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo? Os protestantes dizem que apenas é uma metáfora, é um símbolo, é uma maneira
de nós afetivamente entrarmos em contato com Deus, mas não é que aquele pão e aquele vinho se tornaram o próprio Deus. Ninguém deve, vai dizer qualquer protestante, ninguém deve adorar o pão e o vinho da Santa Ceia. O católico, ele adora, porque não é mais pão e vinho, mas corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Como é que essas duas religiões podem ser verdadeiras? Como é que pode ser tão verdadeiro ser protestante e ser católico? Como é que pode ser tão verdadeiro ser cristão católico e você ser budista? O católico vai dizer que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O budista vai dizer que ele é um espírito iluminado, que ele é um espírito progredido, que ele é apenas um outro Buda, um guia, mas não é o Filho de Deus. E que quando nós morrermos, nós iremos mergulhar no nirvana, no esquecimento, no anonimato. Nós iremos nos perder naquele grande nirvana que é o mar da inconsciência. E o católico diz que se nós perseverarmos na doutrina católica, nós iremos para o céu. E nós iremos, se formos todos para o céu, com a graça de Deus, iremos nos encontrar e ser felizes por toda a eternidade. Como é que pode ser verdadeira uma coisa e outra? Ou uma é verdadeira e a outra é erro? Ou esta outra é verdadeira e aquela uma é um erro? Mas as duas coisas não podem ser verdadeiras, de modo que toda religião não pode ser boa, lícita, válida e verdadeira, porque são realidades que se excluem, e aqui nós poderíamos aplicar para todas as outras religiões. Então São Justino cria profundamente nisso e estava disposto a morrer pela fé. Meus irmãos, eu digo mais, a religião católica, ou ela é, e é, a religião fundada por Deus, logo é a única religião boa, válida, verdadeira, boa por antonomasia, verdadeira por antonomasia, plenamente, perfeitamente verdadeira, ou ela é a pior de todas as religiões. Eu vou repetir, para que fique bem claro. Ou o catolicismo é a religião fundada por Deus, logo é a religião boa, válida, verdadeira, ou é a pior religião que existe e deve ser extirpada da humanidade. Por quê? Porque ela se diz fundada pelo próprio Deus. Ora, se isso for verdade, e é verdade, ela é a única verdadeira, porque nenhuma outra religião tem esta pretensão. Nenhuma outra religião se diz fundada pelo próprio Deus, depositária das verdades reveladas pelo próprio Deus. Todas as outras religiões se dizem ou expressões culturais da busca do homem, que o homem faz de Deus, ou depositárias de um aspecto da verdade. Mas o cristão católico nunca isso disse, porque ele não tem autoridade de dizer nada além daquilo que ele recebeu. E o que ele recebeu é aquilo que ele transmitiu. Isto é, aquilo que a Igreja Católica tem transmitido há mais de 2000 anos. E é nisso que nós cremos. Que o Filho de Deus se encarnou, que ele fundou aqui na terra uma igreja
quando disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, que nos deixou os sacramentos, que nos deixou as sagradas escrituras e a compreensão por meio da tradição, a compreensão da reta interpretação dessas escrituras, nos deixou o sacerdócio, os ministros ordenados, o magistério da igreja. Tudo isso nós recebemos, nós cremos e transmitimos. E São Justino nisso cria e por isso estava disposto a morrer. E nós precisamos, meus santos, sair daquela tentação de ser politicamente correto, de sair bonitinho na fotografia. E aí, porque não queremos desagradar a ninguém, nós dizemos o que todo mundo diz e traímos nosso Senhor. Nós dizemos o que todo mundo diz, porque se eu disser diferente, eu serei criticado, eu serei cancelado. Sim, este meu discurso não é bem quisto pelas plataformas digitais, pela internet. É tido como um discurso fundamentalista, um discurso excludente, porque eu excluo as outras religiões. É verdade. Eu excluo as outras religiões porque eu creio profundamente que nosso Senhor quer que nós pertençamos a uma única religião, que nós adoremos a um único Deus e que nós estejamos unidos a um único corpo, ao corpo de Cristo. Que nós sejamos um só rebanho e tenhamos um só pastor. É esta a nossa fé. E foi exatamente por causa disso que São Justino morreu. Se vocês pegarem o relato do martírio de São Justino, ele é interrogado pelo prefeito Rústico. E o prefeito Rústico pergunta a ele: que doutrina professas? E Justino: na verdade, responde São Justino, na verdade, eu procurei conhecer todas as doutrinas, mas acabei por abraçar a verdadeira doutrina dos cristãos. Eu procurei várias, mas vi que nelas não estava a verdade. Mas quando eu descobri a doutrina dos cristãos, eu vi que ela era a verdade. Então eu abracei a verdadeira doutrina dos cristãos. Embora, ele diz, ela não seja aceita por aqueles que vivem no erro. Isto é, vocês não aceitam porque vocês vivem no erro, mas a verdadeira doutrina é a doutrina dos cristãos. Percebe aqui com que clareza nós precisamos, porque é horroroso quando a gente ouve certas palavras, certas homilias, certos discursos, certas pregações que são nubladas, que são confusas, que são dúbias, que você não sabe bem o que aquela pessoa está falando, o que ela quer dizer com aquilo que ela está dizendo. Precisamos ser claros, com toda a caridade, sim, mas precisamos ser claros. Nós cremos profundamente que as outras doutrinas, que as outras religiões, elas não conduzem à salvação, não são caminho de salvação, e que a única religião que nos conduz à salvação é aquela fundada pelo próprio Cristo aqui na terra. É esta a nossa fé. E aí, o prefeito Rústico, o pagão, diz: e tu aceitas esta doutrina, grande miserável? E ele responde: sim, pois a sigo como verdade absoluta. Eu creio absolutamente nela e creio como verdade absoluta. Que maravilha, meus santos. Um leigo bem formado. Um leigo bem formado, que sabe no que crê e sabe professar a sua fé. Mas lembra, ele estudou, ele procurou conhecer, porque ele também tinha dúvidas. É muito triste quando os leigos, e pior ainda, quando os pregadores não estudam a sua fé. Logo, não sabem dar razões da sua fé. Não sabem dizer por que creem naquilo que dizem crer.
quando são questionados, ficam com cara de pastel, com cara de paisagem. Por quê? Porque não estudaram a sua fé. Então é necessário, é importante, é imperativo que nós, cristãos, católicos, saibamos dar razões da nossa fé. E para isso, precisamos estudar a nossa fé. Os leigos, os ministros ordenados, para que todos, segundo o seu estado de vida, possamos crer com robustez, com base. Saibamos explicar porque cremos no que cremos. E continua, São Justino era um homem respeitado, e o prefeito não queria levá-lo à morte. Para ele seria muito mais interessante que ele abjurasse, que ele apostatasse, que ele negasse a fé, que ele se tornasse um relativista, dizendo que toda religião é boa, que toda religião é lícita, que toda religião é válida, que toda religião é verdadeira. E pronto, ele não ia morrer. Se ele fosse um modernista, um relativista dos tempos atuais, ele não morreria. Se ele dissesse que toda religião leva para o céu, ele não morreria. Se ele dissesse que placa de igreja não salva ninguém, ele não iria morrer. Mas ele estava convicto de que a religião católica era a única verdadeira, de que a religião católica foi a única fundada pelo próprio Deus, que a religião católica é a única que tem a verdade, a verdadeira doutrina. E isto, com toda a serenidade e agudeza, ele dizia: eu creio nesta doutrina como verdade absoluta. E aí, o prefeito indaga: então, tu és cristão? Justino afirma: sim, eu sou cristão. E um cristão que sabe porque é cristão. E o prefeito diz: então tu crês que se passares por esses sofrimentos, se fores torturado, tu vais para o céu? E ele disse: eu creio firmemente, eu tenho certeza absoluta de que se eu for fiel a Deus e passar por esses tormentos, eu irei para a glória eterna. Está reservada para mim um lugar na casa do Pai. Isto é, alguém que sabe, que tem uma fé clara, uma fé viva, e por isso pode dar o seu assentimento, o seu amém. E diz então, só para ler aqui tal qual as suas palavras, o prefeito rústico continuou: então tu supões que hás de subir ao céu para receber algum prêmio em premiação? Tu supões? E Justino respondeu-lhe: eu não suponho, eu tenho a maior certeza. Eu não suponho, eu tenho certeza de que eu vou receber um prêmio no céu, de que eu vou receber uma recompensa no céu, de que a salvação me está reservada se eu for fiel a Deus. Meus irmãos, que neste sábado, neste primeiro sábado em que nós, devotos da Virgem Maria, nós também recordamos Nossa Senhora, que nós peçamos a São Justino esta firmeza, esta clareza, esta profundidade na fé. Mas peçamos a Nossa Senhora que ela prepare o nosso coração, porque muitas vezes nós temos medo de levar a nossa fé até as últimas consequências. Muitas vezes nós temos medo de pagar o preço da nossa fé. Temos medo das consequências que nos virão se nós pagarmos o preço de termos uma fé clara. Então que São Justino interceda por nós para que tenhamos esta fé clara e que a Virgem Maria arranque do nosso coração todo medo de ter uma fé clara. Que a Virgem Maria nos alcance a alegria de, tendo uma fé clara, aderirmos a nosso Senhor Jesus Cristo com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa vontade, sabendo, meus santos, que se estivermos unidos a nosso Senhor na verdade e no amor,
uma grande recompensa está reservada para nós no fim das nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.